Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Textos difíceis. Se você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, certamente você já ouviu algumas vezes o famoso "isso é texto fora de contexto". Na verdade, esta frase virou meio que uma desculpa na boca de muita gente que não estuda a palavra de Deus como deveria, e aí, sim, muitas vezes, repito, usa isso como uma desculpa, sem nem ao menos entender o que de fato quer dizer texto fora de contexto. Nós, nessa manhã, gostaríamos de compartilhar com vocês algo que pode nos mostrar, pelo menos numa das passagens bíblicas, são várias, como de fato, o texto fora do contexto pode gerar confusão, como tem gerado confusão no meio daqueles que procuram estudar a palavra de Deus e mesmo no meio daqueles que não estudam a palavra de Deus, né? Acompanhe comigo que nós encontramos no capítulo 1 do livro de João, versículo 18. Eu vou ler apenas a primeira frase, justamente para tirar do contexto, para ver a confusão que se faz. 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. Então, João 18, Deus nunca foi visto por alguém. Então você pega isso como uma premissa básica, né? E, de fato, Deus nunca foi visto por alguém. Porém, no capítulo 14 do mesmo livro de João, vamos ver o que encontramos aqui. 14:7. 14:7 diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Note, João 1 diz: Deus nunca foi visto por alguém. Alguns simplesmente se fecham nessa frase e dizem: não, Deus nunca foi visto por alguém, ponto final. Mas no livro mesmo de João, no capítulo 14, como vimos, disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ora, como conciliar? Os mais apressadinhos que não gostam da palavra de Deus usam isso como argumento, dizendo: a Bíblia é contraditória, está vendo? Por quê? Texto fora do contexto. Aqueles que também querem simplesmente defender uma premissa básica que aprenderam na igreja, como, por exemplo, Cristo é Deus, simplesmente vão pegar esse texto fora do contexto e vão dizer: tá vendo? Jesus disse que é Deus, Jesus é Deus. Mas aqueles que realmente querem conhecer a verdade vão buscar o contexto e aí vão entender. Vamos buscar o contexto? Vejam bem, voltemos para João 1, que foi a primeira frase lida aqui, vendo João 1:18, e vamos buscar o contexto. Nem vamos pegar todo o contexto circundante, vamos apenas completar a frase com o pedacinho que ficou para trás, que eu fiz, claro, propositadamente aqui, apenas para entender a confusão que se faz quando não se aceita o contexto. Ok? João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. Ponto. Continuando agora o versículo 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, veja, agora sim. Veja que você tem um contexto imediato que simplificou e resolveu o dilema, né? Simplesmente, veja, Deus nunca foi visto por alguém. Fato, ponto. Porém, você teria aqui o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus aqui está dizendo:
Eu, o Filho unigênito do Pai, eu fiz com que a humanidade pudesse conhecer a Deus. Eu fiz isso, certo? Então, Cristo veio manifestar o Pai. Cristo veio mostrar quem era Deus. Veio mostrar o Pai à humanidade e aqui ele está mostrando essa realidade também. Vamos agora para o capítulo 14, que foi o que complementamos aqui, e vamos ver agora também o contexto do que está aqui. Veja só, versículo 6, agora voltando um pouquinho para pegar o contexto, nós lemos o 7. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O que é que ele está dizendo aqui? Desde agora vocês já conhecem, desde agora, né? No momento em que eu falo com vocês, desde o momento em que eu estou com vocês, desde que Jesus foi feito carne e andou com os seres humanos, desde que eu, o Filho unigênito de Deus, né, vim à terra me fazendo carne e andei com vocês, vocês têm visto meu Pai em mim vocês têm visto meu Pai. Vocês podem ver o meu Pai em mim. Veja, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e os tendes visto. Por quê? Ele vai esclarecer isso um pouco melhor, mas ele mesmo diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Vamos ver o restante. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Curiosamente, mesmo com tudo que Jesus estava explicando, Filipe ainda não tinha entendido. Quem vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja que tristeza. O coração de Jesus agora vai mostrar a Filipe, ainda de forma mais contundente, uma realidade que todos nós precisamos entender e, ao mesmo tempo, uma repreensão a todos nós também. Veja, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, quem vê a mim, vê o Pai. Como? Eu estou no Pai, em espírito eu estou constantemente no Pai, e o Pai está em mim, em espírito, né? Essa conexão entre o céu e a terra é feita em espírito, assim como nós. Você está orando a Deus, você está aqui como carne, como pessoa, mas em espírito você está lá no Pai. Você está na presença dele em espírito, e o Pai em espírito está habitando no teu coração através de Cristo Jesus. É isso que Cristo quis mostrar o tempo todo com isso, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Veja que interessante, se você não consegue ver o meu Pai em mim, né? Na revelação que eu faço dele, faça-o pelo menos pelas obras. Se você não consegue ver que o Pai está em mim, pelo seu Espírito operando, falando através de mim, pelo menos veja as obras. São as obras do meu Pai que são feitas em mim. Se você não consegue ver que eu sou o legítimo Filho de Deus, o unigênito, né, o não criado, mas sim gerado do meu Pai, se você não consegue entender isso, pelo menos entenda pelas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. Há muitos anos atrás, uma senhora escreveu de forma belíssima algo, e eu quero compartilhar com vocês falando deste tema. E veja como mesmo neste tema pode gerar alguma confusão. Essa mesma senhora escreveu, e você tirando do contexto vai gerar problemas de novo. Essa mesma senhora escreveu e usa-se muito isso para dizer que Jesus é Deus, né? Ela escreveu pura e simplesmente uma frase que está curta ali, que pode ter inclusive sido mal traduzida, que pode não fazer parte do original, mas
ainda que faça parte dentro do contexto. Quando você lê todo o contexto, você entende claramente que ela não está contradizendo nem a Bíblia e nem a ela própria. Assim como, João não está se contradizendo. Os apressadinhos diriam que ela está se contradizendo, e os outros, que querem defender pura e simplesmente uma realidade que aprenderam das igrejas, que não é uma realidade, mas que aprenderam das igrejas, dirão simplesmente: está vendo, Jesus é Deus. Ela diz, Cristo não deixara de ser Deus. Basicamente, texto fora do contexto, mas Cristo não deixara de ser Deus, ela diz, Vamos ver o que de fato ela diz quando você pega todo o contexto, e nesse caso, o contexto circundante. Está no Desejado de Todas as Nações, na página 663. Vamos ler, claro, apenas uma pequena parte para você entender como, de fato, o texto, dentro do contexto, elucida todo e qualquer dilema. Tá bem? Vamos lá? Ainda os discípulos estavam perplexos. Tomé, sempre turbado por dúvidas, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Não há muitos caminhos para o céu. Não pode cada um escolher o seu. Cristo diz: Eu sou o caminho. Ninguém vem a meu Pai senão por mim. João 14,6, que lemos. Desde que foi pregado o primeiro sermão evangélico, quando no Éden se declarou que a semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente, Cristo foi exaltado como o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho ao tempo em que Adão vivia, quando Abel apresentava a Deus o sangue do cordeiro morto, representando o sangue do Redentor. Cristo foi o caminho pelo qual se salvaram patriarcas e profetas. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. Jesus disse: Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto. Mas nem então os discípulos compreenderam. Senhor, mostra-nos o Pai, exclamou Filipe, o que nos basta. Admirado de sua falta de compreensão, Cristo perguntou com dolorosa surpresa: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Será possível que não vejas o Pai nas obras que Ele faz por meu intermédio? Não crês que eu vim testificar do Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo, e aqui está a frase, Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Mas preste atenção, conquanto se houvesse humilhado até a humanidade, pertencia-lhe ainda a divindade. Unicamente Cristo poderia representar o Pai perante a humanidade, e essa representação haviam os discípulos tido o privilégio de contemplar por mais de 3 anos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Sua fé podia repousar segura no testemunho dado nas obras de Cristo, obras que homem algum de si mesmo já realizou, nem nunca poderia realizar. Elas testificavam de sua divindade. Por meio dele se revelara o Pai. Vê como o assunto se elucida? Por meio dele se revelara o Pai. As obras o Pai faz em mim. O mesmo texto, aqui apresentado biblicamente, é elucidado quando o texto é dado dentro do contexto. Cristo não deixara de ser Deus. Cristo jamais deixou de representar a Deus onde quer que fosse. Desde o primeiro momento em que Cristo vem à Terra, ele vem com um propósito: ser Deus para a humanidade. Como ser Deus para a humanidade? Trazer o conhecimento do Pai em si mesmo. Era dessa forma que Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. E note que curioso, ele não diz quem vê a mim, vê Deus, porque se dissesse quem vê a mim, vê Deus, ainda alguém poderia, bagunçando o texto bíblico, dizer: tá vendo, Jesus está dizendo que é Deus. Mas não,
Quem vê a mim, vê o meu Pai. É neste contexto que Cristo não deixou de ser Deus. Em nenhum momento ele deixou de testificar, de manifestar Deus aos homens. Em nenhum momento Cristo deixou de manifestar seu Pai à humanidade. Em nenhum momento Cristo deixou de ser o legítimo Filho de Deus, ainda que como um ser humano ele era o Filho de Deus. E o Pai testificava que ele era seu Filho através das obras, inclusive no batismo. Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pense nisso e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.